Fala, galerinha linda do meu coração, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, está tudo bem comigo, graças a Deus. Estou bem, a cada dia a mais. Fico muito feliz em poder mais uma vez a gente poder estar aqui gravando esse vídeo para vocês, para poder colocar no canal. E hoje a gente vai estar falando sobre o segundo esporte da família de rede quadra, que é o tênis. Hoje a gente vai estar falando sobre o tênis, o segundo esporte da família de rede quadra. E um dos esportes mais interessantes que também se tem de se jogar. Porque o tênis ele precisa de muita concentração, e não só de concentração, eu preciso aprender a bater na bolinha com a raquete. É muito fácil, às vezes, a gente vê o tênis e fala assim, nossa, deve ser fácil de jogar. Mas é muito fácil, talvez, às vezes, porque a gente acha que talvez pode jogar com a mão. Que a gente aprende, às vezes, quando vai brincar na escola, em alguns momentos na escola, da gente jogar o tênis com a mão, batendo na bola com a mão. Com a mão é muito fácil, porque eu vou estar usando uma coisa que faz parte do meu corpo. Com a raquete, não. Com a raquete é como se eu estivesse segurando a raquete na mão, é como se a raquete fosse a extensão da minha mão. Então a minha mão ficaria um pouco maior do que ela já é. Então, mas com a raquete é bem mais difícil de eu bater na bolinha. Eu tenho que ter muito mais concentração e muito mais formas de bater na bolinha. Então é um pouquinho diferente. Mas vamos lá para a gente poder começar a nossa aula de tênis. Como a gente sempre faz, a gente vai estar começando falando sobre o quê? Vocês estão ligados nas minhas aulas, vocês estão ligados nas minhas atividades, vocês estão ligados nas minhas videoaulas. Isso aí, a gente vai começar falando sobre a história. E a história desse jogo é algo bem interessante. Por quê? Não tem um lugar fixo, não tem um lugar onde onde o jogo começou. Conta-se, e aí eu vou começar contando essa história para vocês, que é o seguinte. Era uma vez, lá durante o século V, a primeira história de que aconteceu o esporte, aconteceu o tênis. Então eu vou começar contando assim. Era uma vez, lá no Egito. Alguém sabe onde é o Egito? Isso aí, o Egito ele faz parte dos países lá perto do Oriente Médio. E aí, conta-se a história lá no Egito, era uma vez que eu acabei de falar para vocês, lá no Egito, que um dia o faraó do Egito, ele saiu do lado de fora da sua sacada, do palácio, aquele palácio lindo, maravilhoso, grandão. Ele saiu do lado de fora desse palácio e lá do lado de fora ele viu pessoas com uma corda esticada e brincando com uma bolinha, com uma bola leve, uma bola que eles conseguiam bater nessa bola e passar essa bola por cima desse varalzinho que eles colocaram ali. E aquele faraó achou muito interessante aquele jogo. E falou, nossa, que jogo maneiro. E começou também a querer praticar aquele jogo que aquelas pessoas que estavam lá estavam fazendo. E aí o tempo foi passando, e no século XII, o esporte ficou mais parecido com o que é jogado hoje em dia. Mas por quê? Como a gente falou, o tempo foi passando e o esporte foi se melhorando. E aí todo mundo começou a ver o quê? Aquilo que eles faziam lá no Egito era muito fácil. Eu bater numa bolinha com a mão era muito fácil. Então eu preciso melhorar isso. E aí aí se foi inventada a raquete. O que é a raquete? Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem aqui da raquete. A raquete é simplesmente um objeto feito algumas são feitas de madeira, outras são feitas de outros materiais, que ela tem um cabo e na ponta dele ela tem um arredondado, aonde é trançado, igual no sapato. O trançado da raquete é igual o cadarço do sapato, que a gente trança ele para poder depois puxar e amarrar. Da raquete é igualzinho. Ela é toda trançadinha e aí é ali que eu bato na bolinha para que a bolinha pegue força.
E aí o tempo foi passando e o jogo... Aí o que aconteceu com o jogo? O jogo começou a ter um pouquinho mais de regras. E aí o jogo consistiu em arremessar a bola contra a parede, no que decorrer do tempo modificou para um espaço retangular. Então como é que o jogo foi, como é que esse jogo passou daquele jogo que a gente viu, que a gente estava falando sobre o que aconteceu lá no Egito, que o faraó chegou na sacada da casa dele e conseguiu ver as pessoas jogando um jogo com uma bolinha e usando a mão, passando a bolinha por cima de um pedaço de barbante ou até mesmo de um pedacinho de varal. Como disso saiu disso para chegar ao esporte que a gente tem hoje? Ele foi passando por etapas. Como a gente sempre fala, a gente sempre passa por etapas na nossa vida. Então, o esporte foi passando por etapas. E as etapas que foram acontecendo no tênis foram mostrando. Primeiro era a raquete. Quando a raquete apareceu, o jogo era jogado simplesmente jogando a bolinha na parede. O Bahia batendo a bola na parede e ia brincando assim. E disso foi chegando ao que é hoje, que é um esporte onde eu jogo dentro de uma quadra, dentro de um retângulo, que é uma quadra. No meio dessa quadra tem uma rede e eu tenho que passar essa bolinha usando a raquete por cima da rede. Então, aí, beleza. Tudo foi passando. E só que tem um grande negócio. No Brasil, esse esporte só chegou no século XIX, através dos ingleses e dos franceses. E começou com os paulistas e os cariocas, para em seguida se espalhar pelo Brasil, ou pelo Brasil inteiro. Hoje, são 2 milhões de jogadores aqui no Brasil jogando tênis. Desses 2 milhões, 33.675 estão registrados na Confederação Brasileira de Tênis. O que é a Confederação Brasileira de Tênis, tio? A Confederação Brasileira de Tênis é quem organiza os campeonatos de tênis. Então todos os campeonatos de tênis que acontecem dentro do Brasil são organizados por essa Confederação Brasileira de Tênis. E a palavra tênis, só para vocês terem uma noção, a palavra tênis vem do francês tênis, que significa jogar ou pegar. Hoje, o esporte consiste em lançar e rebater a bola. Ganha-se o ponto quando a bola atinge o lado do oponente da quadra, passando por cima da rede e o adversário não golpeia a bola de volta. Então, o que é o tênis? O tênis nada mais é do que um esporte onde eu tenho que bater na bolinha com a raquete por cima da rede, mas tentando fazer com que a bolinha bata dentro da quadra do adversário, mas que ela fique longe do contato do adversário. Por quê? Qual é o objetivo do jogo? É que a bolinha bata na quadra e saia sem o adversário bater nela de volta. Se o adversário conseguir bater nela de volta, ela vai voltar para a nossa quadra e a gente vai ter que rebater de novo. Se a gente conseguir bater para a quadra dele e ele não rebater de volta para a gente, é ponto nosso. Então agora, como que se joga? Tio, como é que se joga esse jogo? Tudo bem, a história é uma coisa engraçada, mas uma coisa diferente. Como que se joga esse jogo? Então vamos lá. Então agora a gente vai para a frase. Como que se joga? Ó, só para vocês terem uma noção. Raquete, bolinha. O jogo é basicamente todo ele em cima disso, em cima da raquete e da bolinha. E como ele é que se joga? Como é que ele se joga? Ele se joga da forma mais simples possível, que eu acabei de explicar e vou voltar a repetir. O jogo ele é jogado da seguinte forma. Eu tenho que bater na bolinha, ele começa com um saque, como o vôlei, isso aí, como o vôlei que a gente viu na aula passada. Ele começa com um saque, e quando eu saco a bolinha para o campo adversário, o outro amigo que está do outro lado tem que rebater essa bolinha de volta para o meu campo. E ganha o ponto, que nós vamos ver daqui a pouco como que se chama, ganha o ponto aquele amigo que ele bateu na bolinha e o colega não conseguiu rebatê-la de volta. Então se o colega não consegue rebater a bolinha de volta para mim, o ponto é meu. Se eu rebato a bolinha para ele, ele rebate a bolinha para mim e eu não consigo rebater a bolinha de volta para ele, o ponto é de quem? Boa, isso aí. Excelente resposta. O ponto é dele. Então, esse é como se joga o jogo. Então, eu tenho que bater na bolinha para o campo do meu adversário
sem que o meu adversário consiga rebater essa bolinha de volta para mim, para eu conseguir fazer meu ponto. Então vamos lá, tio. Beleza. O jogo a gente já entendeu como é que se joga. Mas e aí? Como o senhor falou nas aulas passadas, todos esses esportes, como qualquer outro, mas esses esportes principalmente, dos esportes de rede e quadra, tem algumas regras. Sim. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho a regra do jogo. Lógico que eu não vou explicar a regra inteira, mas eu vou explicar um pouquinho a regra do jogo para que vocês entendam essa regra. Então vamos lá para a gente poder entender a regra do tênis. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o tênis ele pode ser jogado de uma forma simples ou em dupla. Tio, como é que se joga em dupla? O simples, o simples dentro da quadra, a gente vai jogar dentro de um espaço menor da quadra. Quando é usado a dupla, o espaço da quadra aumenta. E a quadra, ela pode ter 4 superfícies. Então o tênis ele não é igual ao futebol que só é jogado em cima da grama, ou igual ao futsal que só é jogado naquela quadra de futsal. Ele não. Ele tem 4 tipos de quadra que podem ser usadas para se jogar. Quais são essas 4 quadras, tio? Saibro, ou terra, grama, tá? O gramado, e o sintético. Então, diferente dos outros esportes, ela se joga em alguns outros lugares. O vôlei também é dessa forma. Vocês lembram como é que o vôlei... Eu posso jogar o vôlei... isso aí. Na quadra e na areia. Então eu tenho 2 tipos de jogo de vôlei. Da mesma forma o tênis. Só que o tênis tem 4. Eu posso jogar ele no saibro ou na terra. Eu posso jogar ele no sintético. E eu posso jogar ele no gramado, na grama. Então, são algumas formas diferentes. E aí são coisinhas básicas, tá? Que a gente vai continuar falando. O campo, ele é dividido por uma rede que fica a 1,7 m do chão, a 1,7 m do chão de altura. E aí o simples, o jogo de simples, tem um tamanho da quadra. O jogo de simples, só para vocês terem uma noção, aqui está a quadra, tá vendo? Aqui tá a marcação da quadra. O jogo de simples, a bola só pode bater até essa linhazinha que vocês estão vendo aqui no cantinho. Se ela bater aqui fora, se ela bater aqui nessa outra parte azul depois dessa linha, é considerado bola fora. Já na dupla não. Na dupla a bola pode bater até aqui, ela só não pode bater no verde. Então o simples, a quadra é menorzinha. Por quê? Porque é uma pessoa só jogando de cada lado, então se botar uma quadra muito grande, brincadeira, né? A pessoa se mata para correr atrás da bola. Então a quadra tem que ser menor, para ajudar até o colega, para o colega não precisar correr tanto. Agora, em dupla, a quadra aumenta. Então a quadra aumentando, o jogo fica mais também interessante. E aí vamos lá, as disputas elas se iniciam com o que eu falei? Que é igual ao vôlei? Boa, gostei. As disputas sempre vão se iniciar com o saque. Igual ao vôlei. O saque é diferente? Tio. O saque é diferente do vôlei. Por quê? O saque do vôlei eu uso a mão. O do tênis eu tenho que usar já a raquete. Então o saque é um pouco diferente, mas a ideia é sempre a mesma. É eu sacar a bola em direção à quadra do meu adversário, sem deixar com que o meu adversário rebata essa bola de volta. Então, se eu conseguir fazer um saque que o meu adversário não consiga pegar a bola, melhor para mim, porque eu consigo fazer um ponto. E a duração dos sets e a duração do jogo de vôlei, do jogo de tênis é igualzinho a do vôlei. Vocês lembram quantos sets eu falei que tinha que ter no jogo de vôlei? Boa resposta, isso aí. 5 sets. Então no jogo de vôlei eu tenho 5 sets. E para eu ganhar o jogo, quantos sets eu tenho que ganhar? Excelente resposta. Vocês estão demais, cara. 3 sets. Então dos 5, eu tenho que ganhar 3 para ganhar o jogo. No tênis é igual. Tenho 5 sets e tenho que ganhar 3 para que eu ganhe o jogo.
A única coisa que é diferente do vôlei no tênis é que o vôlei, cada set, para ganhar um set, no vôlei, para ganhar um set, quantos pontos eu tinha que fazer? Boa, 25 pontos, tendo 2 pontos de vantagem. Isso aí. Se eu fizesse isso, eu ganho um set do vôlei, sendo que eu tenho que ganhar 3 para ganhar o jogo. No tênis é diferente. No tênis, o set, para ganhar um set, eu tenho que ganhar 6 games. O que são 6 games? São 6 jogos. É como se a gente pegasse e eu falasse com vocês assim, ó, a gente vai jogar 6 vezes, a gente vai repetir 6 vezes o mesmo jogo. Quem ganhar os 6 games, quem ganhar 6 vezes o jogo, ganha um ponto ou ganha um set. É a mesma coisa no tênis. Por quê? No vôlei, como a gente falou, a gente tem que fazer 25 pontos, certo? No tênis, o primeiro ponto que eu faço, a primeira vez que eu consigo bater nessa bolinha pro lado de cá e o meu colega do outro lado não consegue rebater a bolinha de volta para mim, eu faço 15 pontos. O segundo ponto, 30. O terceiro ponto, 40. E aí se eu conseguir 4 vezes bater a bolinha para lá e o colega do lado de lá não devolver a bolinha para mim, eu fecho um game. Deu para entender? É um pouquinho mais complicado do que o tênis, do que o vôlei. Mas a gente pode conseguir entender. Então o que acontece? Ó, bati a bolinha para lá. O colega não devolveu. Opa, fiz um ponto. Um ponto é quantos pontos que eu falei ali? 15 pontos. Isso aí. É como se fosse 15. Eu conto 15. Saquei, fiz um ponto de novo. 30. Isso aí. Dobro a pontuação. Saquei e fiz de novo. 40. Se eu conseguir a quarta vez seguida bater para lá e ele não devolver a bolinha para cá, isso aí, eu fecho um game. E aí, fechando um game, quando eu fechar 6, eu ganho um set. Poxa, tio, então o jogo de tênis é muito mais demorado que o de vôlei. Muito mais demorado. Porque eu tenho que fechar 6 games para fechar um set. Então, quantos sets eu falei que eu tenho que ganhar para ganhar o jogo? 3. Então, se a gente fizer as contas, a gente tem que ganhar 6 games para ganhar um set. Então, você vai fazer 6, 12, 18. Então, eu tenho que ganhar 18 games para eu ganhar um jogo de vôlei. Um jogo de tênis. E igual o vôlei, no caso de empate, se empatar 2 sets para um time, 2 sets para o outro, a gente vai para o set de desempate, que é chamado também de tie break. E o competidor deve atingir 7 games primeiro para sair com a vitória. E aí é diferente, aí é a diferença. Tem o time daqui tá com 2 sets, ganhou 2 sets. O time de lá ganhou 2. Então a gente vai para o tie break. O que é o tie break? O set de desempate. Isso aí, é igual no vôlei. E como que é o set de desempate do tênis? São 7 games. Quem fizer 7 games primeiro, quem ganhar 7 rodadas primeiro, ganha o jogo. Beleza? Então beleza. Então aí eu vou passar para a gente poder entender. Como eu falei, isso aqui são os games. Ó. Aqui são os sets de cada time. E aqui são os games. Eu vou fazer 40, 30, igual a gente estava falando, igual eu estava mostrando agora há pouco. Entendeu? Então assim, é difícil um pouquinho de entender. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu vou estar na aula online essa semana. Vocês podem tirar a dúvida comigo e eu tiro a dúvida para vocês. Só que isso daqui é muito assim, sabe? Eu não preciso que vocês fiquem tão... vou ter que saber tudo isso. Não. Eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre o tênis. E sobre como o tênis é jogado. E quais os materiais que eu uso para jogar, tio? O que eu tenho que usar para se jogar tênis? 2 coisas só. Além da roupa e do tênis que a gente bota normal para jogar qualquer esporte. Como material, realmente, eu vou precisar de uma raquete e de uma bolinha. E se vocês repararem aqui, ó, nessa foto da raquete, se aqui não estiver dando para ver, eu vou mostrar vocês na aula ao vivo. Ela é toda trançadinha, para que quando a bola bata nela, a bola vá com mais pressão para o outro lado. Então essa é a ideia. Então, esse é o tênis. É um esporte bem interessante, mas que tem algumas coisinhas na regra, principalmente nessa parte da pontuação, que é uma coisinha que pode talvez embolar nossa cabeça. Mas
depois do tempo que a gente vai jogando e vai vendo o jogo, a gente vai aprendendo bastante sobre isso. Mas esse é o tênis. O tênis é um esporte que eu posso jogar individual, isso aí, e em duplo, isso aí. Eu posso jogar das duas formas. Tio, eu posso jogar com 4? Não, não tem como. Eu só posso jogar com 2 ou com 1. E igual eu falei, eu tenho 5, o jogo tem 5 sets, e para eu ganhar o jogo eu preciso ganhar quantos? Ah, isso aí, 3 sets. Se eu ganhei 3 sets dos 5, eu ganhei o jogo. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Os games e a pontuação é uma coisa só para vocês entenderem. O que eu preciso que vocês entendam, que é a coisa que vocês vão precisar saber, é a mesma coisa que o vôlei. Quantos sets eu preciso? Quantos sets o jogo tem? 5. Para ganhar o jogo eu preciso ganhar quantos? 3. Beleza. Eu sabendo isso, eu já peguei como é que é o jogo do tênis. Beleza? E aí, esse é o segundo esporte que a gente está falando sobre a família do Rede 4. Semana que vem eu vou estar mostrando o terceiro esporte. Lembrem-se de participar da videoaula, da aula online. Quem puder participar da aula online, participe, porque lá eu posso tirar mais dúvidas e vou explicar até melhor um pouquinho isso daqui, porque a gente vai estar no ao vivo ali, só nós a gente. E segundo, além disso, quero muito que vocês não deixem de fazer os exercícios que eu vou estar colocando na plataforma, tá? Porque todos esses exercícios estão valendo ponto. E aí, no final, a gente vai estar somando essa pontuação toda para poder sair a nota do bimestre. Beleza, galerinha? Então, ó, saudades de vocês, tá? E semana que vem a gente tá aí de novo.